Oi, Vini, Oi, Lucas, tudo bem? tudo bem com você? Tudo bem também, graças a Deus. Então tá bom. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito aí participar do Ansiedade Criativa, a primeira entrevista gravada. Confesso que é novo Ah, pra mim, imagino que seja novo pra você também, mas é muito novo, sim. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado por me convidar. imagina. Você sabe que eu criei o blog, né? E até o slogan que a gente utiliza é ideias que transbordam. Uhum, E eu criei o blog para eu poder escrever coisas que eu gosto e que realmente, né, transbordam da cabeça, mas eu também tenho essa premissa de convidar outras pessoas para falar um pouco sobre as suas ideias que transbordam das suas cabeças, né? E uhum. nós somos amigos faz muitos anos e eu admiro muito você como pessoa, como profissional. E eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua história, né? Então, assim, Sim, para a gente começar, eu gostaria que você falasse aonde você nasceu. tá. Eu acho que tá. Eu nasci em Iturama, tá? Mas a minha família é Minas Gerais. A minha família é de Carneirinho. Eu nasci, cresci, passei praticamente metade da minha vida lá, também em Minas Gerais, né? É uma cidade pequena, né? Então a gente é criado assim num ambiente, acho que completamente diferente de quem vive numa cidade maior, como São José do Rio Preto, por exemplo. E acho que a questão assim, uma coisa legal de crescer no interior, de crescer num lugar assim, uma cidade um pouco menor, é que eu acho que às vezes os valores são todos diferentes, assim, a maneira como as pessoas são Sim, criadas é um pouquinho diferente. Então, a gente tem toda aquela questão assim de crescer respeitando os mais velhos, de chegar na casa dos avós e pedir bênção, sim, sim. né, essas coisas assim. Então, foi bem interessante. Eu Legal. acho Então você é que de Iturama. E eu você. nasci em Turama, mas Não, eu sou sim. de Carneiro. Sim, sim. Você nasceu em Iturama, mas é de Carneirinho. É, Aliás, e fui lá conhecer sua cidade, não sei se você se lembra, comi a comida maravilhosa da sua mãe. Legal, Vini. Hoje então e você mora no Canadá, já faz 5 anos, né? isso, há um pouquinho mais de 5 anos agora. Legal. E por que o Canadá? O que fez você chegar até o Canadá? Então, a princípio, assim, eu cresci com essa, não vou dizer ambição, mas essa vontade, assim, de querer abraçar o mundo, que eu acho que muita gente cresce com Sim. isso, de querer viajar e conhecer lugares. Mas eu, a princípio, bom, eu terminei minha faculdade, eu estudei em São José do Rio Preto também. Eu terminei a faculdade e eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de um mês e meio, 2 meses, e na época eu tinha duas opções, que era Irlanda ou Canadá. Então, eu acabei decidindo pelo Canadá e eu vim para cá e fiquei um mês e meio aqui, não nessa cidade que eu tô agora, eu fiquei em outra cidade. Na época eu trabalhei no Itaú por mais ou menos uns 5 anos, 6 anos, e eu vim, fiquei um mês e meio, voltei, e quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com aquele sentimento de que, assim, parece que o Brasil estava pequeno para mim, ou que eu queria mais, ou que eu merecia mais. Acho que era mais uma questão de, tipo assim, eu acho que eu mereço me dar um desafio, uma aventura de presente. Sim. Então, eu fiquei um ano no Brasil e depois desse um ano eu tomei a decisão repentina de vir para cá, né? Assim, eu acho que foi mais pela questão assim cultural. Aqui é um lugar também que é muito diverso culturalmente, tem muita, né, tem muita diversidade cultural, pessoas de vários países e tudo mais. E óbvio pela qualidade de vida e tudo que o país tem a oferecer em termos de estrutura e tudo mais. Eu me lembro quando eu fui te visitar aí em 2015, já faz 5 anos, meu Deus do céu. Inclusive completados em julho. Eu fui em julho de 2015, né, Sim, para agora, 5 anos agora. 5 anos, é. E eu fui para Vancouver, né, onde você mora, te conhecer, e eu confesso que eu fiquei apaixonado pela cidade. Me passa uma ideia de segurança, de acolhimento, né? E assim, é legal que tudo é muito. É engraçado, quando as pessoas olham de fora, acham que Vancouver é gigante, né? Eu senti que é uma grande cidade, mas tem aquela coisa do interior até, tudo muito próximo, você consegue É. resolver as coisas, né? O metrô funciona muito bem aí, né? O transporte público como um todo, né? Mas assim, foi uma cidade que eu fiquei apaixonado, principalmente pela organização, pela limpeza, que é assim, Uhum. é impressionante, né? Você fica até quando você vai jogar alguma coisa no lixo, né? Existe aquela coisa muito certinha do vidro no vidro, plástico no plástico, papel no papel, e tem o papel que é orgânico, tem aquele que não é e tudo mais, né? E assim, eu lembro que eu fiquei impressionado com tudo isso. Além de
ser impactado pela arquitetura, pela paisagem que Vancouver tem, né? Eu fiquei assim É, impressionado. Eu confesso que é. eu até uma vontadezinha de morar em Vancouver, mas é bom que você está aí que eu posso te visitar de vez em quando. Sim, as portas estão sempre abertas, mas é como você falou, é quando eu cheguei aqui, a minha intenção não era vir morar, ficar aqui para sempre, não era essa. Minha intenção era tirar naquele ano sabático no trabalho e, sei lá, fazer uma coisa diferente, entrar numa aventura, e aí eu vim para ficar um ano, mas aí as coisas começaram a dar tão certo, e também, assim, muitas coisas influenciaram, né? Na época também, quando era a minha época de voltar, foi quando o Brasil entrou numa crise econômica e Foi. política, né? Com a questão do impeachment da Dilma. Então, eu fiquei assim, e agora? Será que eu volto? Será que eu não volto? Então, eu tomei a decisão de ficar aqui. E então, eu acho que foi o melhor que eu fiz. Sim, Agora eu já estou quase virando um residente permanente, então não posso reclamar. sim. E o coração em relação à família, como foi e como que tá hoje? Eu acho que no início, quando você está naquele calor da aventura, de nossa, que legal, tô morando no exterior, você sente saudade, mas eu acho que com o passar do tempo, você começa a perceber, ainda mais eu que fui criado assim num ambiente que a família é tudo pra gente, eu acho que assim, as pessoas são criadas de maneiras diferentes, né? Sim, Algumas valorizam mais a família, outras nem tanto. Mas no meu ambiente familiar, assim, família é o primeiro do pilar, sabe? É o sim. mais importante de tudo. Enquanto eu estava no calor da aventura, de que legal, moro no exterior, aqui é bacana, tem uma paisagem super legal e tudo mais, tava ok. Tipo, eu sentia saudade, mas ia visitar uma vez por ano. Aí agora eu acho que eu tô num momento que, assim, visitar uma vez por ano já não é mais o suficiente. Eu preciso ir, assim, a cada 6 meses. Eu já estou considerando talvez de ir ficar uns 3, 4 meses aí, porque imagina, você vai uma vez por ano, fica 3 semanas. Não dá para matar a saudade, né? Assim, Não, não dá. é pouco E tempo, assim, né? isso, então assim, tem a questão que a gente sente falta do estilo de vida brasileiro, né? Da Dos amigos, com comida, certeza, da porque, comida. meu Deus, eu me lembro Né? que comer aí foi muito difícil. Meu Deus do É, céu. então, assim, tem muita coisa que a gente sente falta, né? Porque imagina você crescer com uma coisa assim, com 20 e tantos anos. Eu, no caso, morei aí até os 25. Agora eu tô com 30. E, e aí você se acostuma com alguma coisa por 25 anos, né? Com a cultura, com a comida, com o estilo de vida. Aqui as famílias não são tão assim, não vou falar unidas, mas as pessoas são mais assim autossuficientes, entendeu? Sim, Então, é uma cultura completamente oposta da minha cultura, né? é. Do que eu cresci aprendendo. Você sabe, Vini, que eu Mas, senti muito isso, né? Quando eu fiz intercâmbio, quando eu fui te visitar, aproveitei e fiz intercâmbio, né? E eu não fiquei na sua casa, fiquei em casa de família. Porque realmente queria essa experiência, essa imersão em outro país, né? Que falasse a língua uhum, inglesa, já que eu fui realmente para praticar. Eu me lembro que a família que eu fiquei, ela não era tão calorosa, coisa que o brasileiro tem. Não foi muito receptiva. Você percebia que ela te dava, assim, conversava com você, obviamente, né? Mas você percebe que ela faz parte de um programa, ela é muito profissional na forma como ela lida com você. Então, ela te dava uhum, intimidade até um certo ponto, né? é, E eu senti muita falta em relação a isso. A família foi muito fria. Infelizmente, nós não mantivemos contato depois disso. Tenho nas redes sociais, eventualmente um uhum, curte ou outro, comenta, mas eu percebi que eles foram um pouco frios assim comigo, diferente da relação que você teve quando você fez intercâmbio em Toronto, né? Que você ficou na casa de é, uma senhora, né? E eu acho que essa coisa também dela estar sozinha, então ela tratou você como um filho. E como eu escolhi sim, uma família que tivesse pai, mãe, né, e duas crianças, eu percebi que não foi tanto assim. Mas eu percebi também, no geral, que boa parte dos canadenses são mais autossuficientes, como você mesmo trouxe, né? Eu acho que as pessoas, elas são muito reservadas, reservadas no sentido, assim, de emoção, as pessoas não se, eu acho que nós, assim, existe esse contraste entre, vamos dizer, a nossa cultura brasileira e eles, Sim. porque eu acho que a gente, assim, nós somos mais expostos que eu digo, tipo assim, a gente não tem problema em falar das nossas emoções, em falar dos nossos sentimentos, Sim. em falar, tipo assim, do que está passando em casa, sabe? Porque às vezes, assim, às vezes eu comparo as situações no trabalho, né? Você percebe que tem algum companheiro de trabalho, assim, que está um pouco mais alterado, que está sem paciência. Então, você tenta ser um pouco empático, entender que às vezes está acontecendo alguma coisa
na casa dele, na vida pessoal dele, mas eles não falam, tipo, assim, eles não, porque, assim, aquilo ali é privacidade, então é reservado, então eles não têm o porquê se abrir com um colega de trabalho. Sim, E eu lembro de situações no Brasil que, às vezes, assim, um colega de trabalho, sei lá, estava passando por um momento difícil, às vezes um pai e uma mãe doente, essas situações delicadas que todo mundo passa, e a pessoa chegava no trabalho e ela se sentia confortável em falar, porque eu sou assim, eu prefiro falar porque se eu tiver alguma atitude, um comportamento que não condiz com a minha pessoa no dia a dia, se a pessoa souber daquilo que está acontecendo comigo, eu acho que ela vai ficar, assim, é mais fácil para ela lidar com a situação, ela sim, vai entender que às vezes, o Vini foi um pouco ríspido, mas, né, tem muitas coisas acontecendo com ele, então vamos deixar passar. sim, E eu acho que é legal também que só o fato de você se abrir, né, eu acho que já tira assim, um pouco de peso das costas. com certeza. E É, Vini, o que que você faz hoje? Qual que é a sua profissão e com que você trabalha hoje no Canadá? tá. Hoje eu trabalho como assistente executivo numa multinacional de. Bom, eles falam de accounting, né, que é contabilidade, mas a empresa, a princípio o core, o trabalho principal é contabilidade, a gente faz serviço de assessoria e consultoria financeira, mas a empresa, óbvio, né, com o passar dos anos cresceu muito, 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 e aqui eles falam que é uma empresa de serviços profissionais. Então, assim, a gente tem advogado, a gente tem consultor financeiro, a gente tem contador, a gente tem consultores de imigração, advogados de imigração. Então, todo e qualquer serviço profissional relacionado a finanças, contabilidade, imigração e direito, né, trabalhista, essas coisas, a empresa fornece esse tipo de trabalho. E assim, eu me lembro que quando você dividiu comigo que você conseguiu entrar nessa multinacional, que eu fiquei muito feliz, não foi uma coisa assim, cheguei no Canadá e já consegui. Eu gostaria que você Não, dividisse, por favor, um pouco, cheguei no Canadá, né? Você foi com visto de estudante, com uma permissão para sim. trabalhar, mas eu me lembro que não foi fácil, eu confesso que assim, eu fiquei, nossa, falar, meu Deus do céu, né? Eu acho que assim, você sofreu um pouco, não tem como negar isso, mas imagino que você tenha evoluído bastante como ser humano. Compartilha comigo um Sim. pouquinho, por favor, Vini. É engraçado que toda vez que alguém toca nesse assunto, assim, de, né, como foi quando você chegou aí, sempre toca, assim, naquele pontinho no coração, né, que eu já enchi o olho aqui, mas realmente, assim, eu acho que para quem vem de fora não é uma trajetória fácil, eu acho que, assim, exige muito, eu acho que a palavra que talvez definiria, acho que exige muita humildade, eu acho que também exige muita consciência também, né, eu vim para cá com um visto de estudo, e trabalho ao mesmo tempo, né? Então eu estava estudando e trabalhando. Ah, acho que eu tive muita sorte, eu consegui um emprego assim na minha primeira semana, mas o meu emprego era no supermercado, numa quitanda de verduras, e o meu trabalho era descarregar caminhão de verdura, caixa de verdura, tipo, toda manhã. Antes do mercado abrir, eu tinha que entrar no caminhão, descarregar tudo e fazer o estoque, né, não sei como fala, nas prateleiras. Então, assim, esse foi o meu primeiro emprego. Não foi um emprego fácil. Lá, além de fazer isso, eu terminava de descarregar, aí eu tinha que limpar, ficar mantendo a loja limpa, limpar o chão, limpar banheiro, ficar tirando as verduras que às vezes assim tava com, né, algum defeitinho, alguma coisa, que tudo tinha que ficar perfeito. Esse foi o meu primeiro emprego, né? Eu não consegui ficar muito tempo lá por conta de gerenciamento, assim, do pessoal que era, né, meus superiores. Eram sem discriminação nenhuma, eram chineses, então assim, eles têm um estilo de gerenciamento um pouco mais agressivo, eles às vezes não medem as palavras para falar com o funcionário, então é uma coisa assim que quando eu lembro eu fico meio, tipo, um pouco não triste, mas eu acho que contribuiu para o meu crescimento, Com né? certeza, Então com certeza. fiquei alguns meses lá, eu saí e entrei num outro supermercado que eu também trabalhei acho que por mais ou menos uns 2 anos, mas lá eu era supervisor de caixa e eu tinha dois trabalhos paralelos. Também trabalhei já como garçom, trabalhei num centro de eventos aqui. Trabalhei nesse centro de eventos, eu já fui garçom no TED Talks, Que né? você Que é serviu onde, ninguém mais, ninguém menos que Steven Spielberg. sim, que eu era garçom lá. Eu servi Steven Spielberg, eu servi Megan Ryan.
Eu também servi a Cher, cantora, como chama o cara da Microsoft, o Bill Gates. Bill Gates. Então, assim, foram oportunidades que surgiram e que sou imensamente grato, assim, né? Que eu acho que se eu tivesse em outro trabalho, talvez eu não teria passado por isso, né? Não foi fácil, assim, eu acho que a minha trajetória para chegar até aqui não foi fácil. Trabalhei de garçom, trabalhei de caixa de supermercado, trabalhei descarregando. E chegou uma época que eu inventei não, mas é que assim, a gente tem que correr para onde dá certo. E aí eu fui trabalhar de jardineiro com Que uma ganha amiga minha. bem mais que um profissional formado aqui no Brasil, né? Convenhamos. Isso, tem essas diferenças aqui. Aham. Que o pessoal, eu não sei, eles falam trades aqui, né? Eu não sei como seria no Brasil. Mas as pessoas que, teoricamente, assim, os cargos que não exigem muito estudo, que não exigem muito do cérebro, mas exigem do braçal, né? Existem, por exemplo, carpinteiro, pedreiro, eletricista e encanador, ganham tanto quanto médicos, advogados e executivos, né? Então, assim, tem essa diferença. Sim. Então, para mim, assim, um divisor de águas foi quando eu fui trabalhar como jardineiro com essa amiga minha, que já tinha um pouco de experiência. Só que, assim, as casas aqui são imensas, né? São enormes, os jardins são estrondosos, é muito trabalho. E aí teve esse dia que eu fui trabalhar de jardineiro e minhas mãos, assim, tinha bolha, assim, aqui nessa parte da mão, assim, tinha muita bolha. E assim, eu considero que eu sou uma pessoa privilegiada, que eu cresci no Brasil, assim, eu tive praticamente tudo do bom e do melhor. Minha família não é rica, mas eu sempre tive tudo que eu quis ao meu alcance. E eu nunca tive uma bolha na mão, assim, né? Então, a partir daquele dia foi quando eu tomei a decisão. Falei, não, eu mereço mais, eu vou correr atrás, e eu sei que eu vou conseguir uma coisa melhor. Tirei uma foto, mandei para minha mãe até chorou, mas tudo bem, né? Mães. E mães sendo Mães mães, são né? mães, é. Aí, a partir desse dia, acho que passou uma coisa de um mês, assim, eu me matriculei, numa faculdade de cursos técnicos, assim, e eu comecei a fazer RH lá. Eu fiz o curso, terminei, peguei meu diploma, e logo assim, eu terminei em novembro, dezembro de 2018. Quando foi em janeiro, fevereiro, eu já consegui um emprego, esse emprego que eu tô agora. Então, assim, exigiu de mim bastante humildade, porque assim, eu saí de um cargo muito bom no Brasil, né? Assim, eu desci do meu pedestal, vamos dizer assim, Sim. para começar tudo do zero, né, praticamente. E eu acho que assim, aos poucos as coisas vão se encaixando, a gente vai se, né, acertando aqui e ali, e acho que está indo tudo bem por enquanto. Legal, Vini. E assim, legal, né? Você falou um pouco do seu trabalho, mas agora falando de ideias que transbordam da cabeça. Quais são as suas Uhum. ideias que transbordam da cabeça? Você tem algum tipo de hobby que você pratica aí no Canadá, que você já fazia no Brasil ou aprendeu a fazer no Canadá? O que que você tem? Olha, acho que ideias, assim, bom, vou falar de hobbies. Não, porque assim, só para, né, deixar claro, né, quando eu falo de ideias que transbordam, não necessariamente estão ligadas à criatividade, alguma coisa assim, mas as ideias estão muito relacionadas a paixões. Então, por exemplo, alguma coisa que você faça que você gosta muito, né, é uma forma de você colocar isso para fora, extravasar, né, e até o ansiedade criativa, ele tem essa coisa, né, por exemplo, eu sou publicitário, eu amo o que eu faço, mas eu percebi que o dia a dia não me dava condições de colocar todas as ideias que eu tinha para fora, né? Então eu criei o Uhum, blog porque eu amo escrever. E por mais que eu escreva no trabalho, principalmente a redação publicitária, que eu sou apaixonado, né, eu percebi que tinha muita ideia e que eu não conseguia colocar para fora. Então eu criei uma ansiedade criativa para falar de games, de filmes, de série, que são temas que eu amo, né? E também pessoas. Então isso que a gente está fazendo aqui é algo que realmente eu gosto uhum, muito, né? Mas toda essa ideia, né, essas ideias que transbordam da cabeça estão ligadas a paixões, hobbies. Então fica à vontade para falar dos seus. Não se preocupe que esteja tão ligado à criatividade. Não, nada tá. disso, fica tranquilo. Não, então tá. Eu acho que eu vou linkar três que eu acho que são assim. O primeiro que é vôlei. Eu adoro jogar voleibol. É uma coisa que assim eu jogo e eu acompanho desde muito novo, assim, de coisa de 12, 13 anos de idade. Eu acho que existe um certo fanatismo, não fanatismo, mas assim, acho que é uma paixão muito grande por exemplo, eu saber que a seleção
de vôlei brasileira vai jogar aqui no Canadá. Tipo, vieram jogar em Ottawa, que é tipo, sei lá, 6 horas de avião daqui. Só, tipo assim, eu comprei uma passagem de avião só pra ir lá ver um jogo. Ah, que Então, legal. assim, existem, assim, acho que essas loucuras, mas vôlei é uma coisa que eu gosto muito e que eu jogo 3, 4 vezes por semana. Eu já fui jogar campeonato e torneios nos Estados Unidos, jogo em outras cidades aqui do Canadá também. Então, acho que é a minha paixão número um, assim, meu, é o que eu mais gosto. Eu acho que o segundo é viajar. Eu gosto muito, muito de viajar. Então, desde que eu mudei para cá, eu acho que isso também é um privilégio estar aqui, porque eu acho que é uma rota, um lugar que é muito fácil ir para qualquer lugar. Se eu quiser ir para Japão, China, qualquer lugar na Ásia, é próximo e é fácil e Uhum. barato de ir. Aqui também é muito próximo do México, Estados Unidos e Europa também. Então, assim, eu já conheço praticamente metade do México desde que eu mudei para cá. Então, acho que é um lugar que eu optei por explorar e eu continuo indo 2, 3 vezes no ano, às vezes, para lugares diferentes, porque eu gosto muito da cultura e tal. Acho que é muito parecido, muito similar com a cultura brasileira, né? E o terceiro é acho que é um hobby que eu estou me descobrindo agora, assim, que eu estou mergulhando mais a fundo, que é a fotografia. Então, assim, esse eu acho que eu linko como terceiro porque eu ainda não tenho tanta experiência, é uma coisa que eu gosto, Aham. e às vezes, assim, pelo simples fato de eu vou lá, eu tento fazer alguma coisa, sei lá, tirar uma foto diferente, assim, eu assisto os vídeos na internet, aí eu não consigo, aí eu me sinto um pouco frustrado, aí eu coloco a câmera de lado, fico umas 2, 3 semanas sem mexer nela, e aí depois eu volto. Aham. E Vini, falando sobre sua primeira paixão, né, que é o voleibol, que você falou que você joga até 3 vezes por semana. Você viveria de voleibol se você tivesse a oportunidade? Largaria tudo para Viver, viver de voleibol? viveria, que quando eu era criança, o meu sonho era ser jogador de vôlei. Ah, é? Era. E é legal que você é Como, alto, né? E assim, eu nunca te vi sim. jogando voleibol, mas eu vi algumas fotos e tudo mais. E realmente eu percebo que você gosta muito. Não, é assim, é a minha paixão. Eu acho que como muitas assim, como muitas crianças no Brasil crescem com aquela coisa, né, que todo mundo quer ser jogador de futebol, Sim, né? Eu acho que assim, eu tenho isso na mesma intensidade, mas não pro futebol, pro voleibol, entendi, entendi. né? E sobre a viagem, que também é uma paixão que eu compartilho com você, que eu amo viajar. Aliás, estou sentindo uma falta tremenda por conta né, Sim. do coronavírus. Quantos países você já conheceu, Vini? Ai, que pergunta difícil. Aí aqueles, aí viajei Eu- tanto eu- que eu já até esqueci. não, eu nunca parei para contar, mas Fala quais são, assim, você lembra de cabeça? Quais de países você já cabeça, conheceu? vou tentar Vale lembrar. Paraguai, tá? Pode colocar Paraguai também. Paraguai, tá bom, Tá, mas nunca fui pro tá Paraguai. bom. É que tem gente que fala assim, engraçado, né? Fala assim, já fez alguma viagem internacional? Ah, eu já fiz pro Paraguai, mas não conta. Claro que conta, o Paraguai é um outro país, né? Então Paraguai conta é outro sim. país. Exatamente. Se você cruzou a fronteira, significa que você foi para o exterior. Exato, exatamente. Bom, aí perto do Brasil eu só conheço a Argentina, nunca fui para outro lugar por aí. Aí aqui na América do Norte é o Canadá, né? Óbvio. México, Estados Unidos. ah, Aí os outros são a Europa, né? Bélgica, Alemanha, Inglaterra. Não, de passagem, não sei se conta. Uhum. França, Suíça, ah, República Tcheca. Agora eu não consigo lembrar mais. Itália. Eu acho que tá faltando um ou dois, mas eu não sei se eu vou lembrar. Não, tudo bem. Se lembrar depois é só Mas levantar a mão e falar. eu sei que é em torno de mais ou menos 10 ou 11. Legal. Né? E eu acho muito bacana, porque eu lembro quando você fala, ah, eu vou viajar em tal lugar. O fato de estar, como você disse, próximo de algum, né? Por exemplo, divisa com o Uhum, México, direto. Vini, onde você tá? Tô no México. Vini, onde você tá? Tô em Seattle, por exemplo, que é próximo ali, né? uhum, E isso é muito é, legal. E é. a sua outra paixão, que é a fotografia, que cá entre nós eu também.
me identifico, não me enxergo como fotógrafo, mas eu gosto de analisar, por exemplo, quando assisto um filme, a fotografia que aquele filme tem, ou quando vejo algum trabalho de algum fotógrafo, até porque, né, estando na agência de publicidade, a gente lida muito com fotógrafo e a gente tem que dar um direcionamento técnico do que a gente precisa para determinada campanha publicitária, por exemplo. Então, assim, algo que eu gosto de ter uma análise um pouco mais técnica, né? Mas assim, eu sou Sim, apaixonado por fotografia também, não tanto quanto você, mas eu acho super legal. Eu acho sim, que tem fotógrafo que tem uma sensibilidade tão grande para olhar aquilo que ninguém está vendo e que ele consegue perpetuar por meio de imagens. Eu acho isso fantástico. sim. Então, amigo, se você quiser viver de fotografia viva, porque, né, tem bastante no mundo, mas tem poucos que têm a capacidade, a sensibilidade de capturar realmente ali o que é esteticamente belo, bonito, assim, eu acho isso É, muito eu acho que legal. assim, é tudo questão, né, de ângulos. Exato. Eu acho que uma característica fundamental para um bom fotógrafo é ser observador, né? Que eu Sim, acho que quando você sabe observar, você enxerga aquilo que às vezes muitas pessoas não enxergam, né? Então, eu acho que assim, é muita questão assim do ângulo, da posição, né? Então, assim, é olhar assim as coisas no mínimo detalhe, assim, sabe, prestar atenção em cada detalhe mínimo, isso faz a diferença, eu acho, sim, na hora de sim, tirar uma foto. com certeza. Assim, eu acho que eu não me identifico muito com a fotografia, assim, de natureza, por exemplo, mas de arquitetura e pessoas, assim, tirar foto de pessoas, eu acho que é o que eu me identifico mais, assim. Bacana, bacana. Então continue aí na empreitada no aprendizado com a fotografia, que é um universo muito legal para você poder explorar. E tem Uhum. alguma outra paixão, alguma outra ideia que está na sua cabeça que você gostaria de colocar para fora? Olha, ultimamente tem uma coisa que tá meio assim, mexendo comigo um pouco, Ah, porque ultimamente eu tenho tentado me dedicar um pouquinho assim à criatividade, né? Assim, ser um pouco mais criativo, assim, deixar as coisas, sabe, sei lá, toda a minha imaginação sair e ir pro papel, vamos sim, dizer assim. Então eu comecei a pesquisar um pouco sobre scrapbooking, journaling, mas não o journaling só de escrever, né? Assim, de você. Existe, parece, pelo que eu tenho pesquisado, assim, chama journaling criativo, né? Que você escreve as suas memórias, né, no seu journal, mas de uma maneira criativa. Então, assim, eu comecei a fazer um curso online da Faber-Castell que legal. de lettering para aprender a fazer aquelas letras diferentes. Não é letra de convite, mas Sim, sim. fazer letras criativas, né? É Assim. muito legal. E E é aí muito comprei. utilizado no meio publicitário, inclusive. Sim, então assim, eu ainda estou na primeira parte do curso, mas é uma coisa que eu acho que provavelmente eu vou começar a fazer em breve. Porque eu acho que eu estou precisando assim né, deixar. Acho que eu estou no momento assim como você que precisou se descobrir, né, para poder criar uma ansiedade criativa, eu acho que eu preciso de uma maneira para poder tirar toda essa criatividade da minha cabeça e pôr em algum lugar. Eu acho que nada melhor do que pôr no papel. Sim, Eu não sou muito de escrever, mas eu gosto muito de criar as coisas, assim. Eu acho que legal. eu sou muito bom com cores, essas coisas, assim, de colorir, e eu tô aprendendo a desenhar também, então, Ai, não é à e eu toa que acho que é você muito é legal, geminiano porque, igual a mim. sim, disso a gente compartilha, né, Sim, assim, sim. não só acho que a questão de querer criar, de querer, acho que, assim, sempre tem muita coisa no nosso cérebro, na nossa cabeça, a gente quer fazer mil coisas ao mesmo tempo, mas eu acho assim, que é só uma questão de se organizar e tentar fazer uma coisa de cada vez. Esse é o meu problema. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Eu quero Ai, tirar foto, eu quero aprender a desenhar, eu quero aprender o lettering, eu quero aprender a fazer journal. quero Aí viajar? você começa a fazer tudo, é aquela coisa. E você é muito um bom iniciador, né? Você começa tudo e não termina nada. Amigo, não pode, porque isso dá ansiedade. Não Sim, pode. então o que eu tento fazer é focar uma coisa de cada vez. Tipo assim, o mês de junho foi o meu mês de foto, sabe? Tipo assim, saí, tirei foto, fiz um monte de coisa, tudo relacionado à fotografia, assisti vídeos de fotografia. Tá, então agora assim, não que eu coloquei a câmera de lado, mas é que eu tô tentando me organizar para não virar uma bagunça, né? Sim. Então, aí agora eu tô me dedicando um pouco mais para criatividade. Eu comprei um caderninho de journal, então eu comprei as canetas também. Então, esse mês eu vou me dedicar ao journal. Que legal. O mês que vem eu ainda não sei, mas. Entendi. Você sabe que a próxima pergunta está muito relacionada com um pouco que você falou, né? Então, eu ia perguntar, você está trabalhando no home office, certo? Você não pode ter empresa. E o que que você tem feito nessa quarentena, Vini, para você se manter
entretido e deixar aí o tédio de lado, né? Você falou do journal, mas o que mais que você fez para poder e viu fotografia, né? Mas o que mais que você fez para poder ficar entretido nessa quarentena? Olha, é muito difícil. Eu acho que todo mundo que está em quarentena, e que está em home office, deve ter chegado assim num ponto que Nossa, é tipo assim, vou explodir. Eu cheguei nesse momento e foi onde eu comecei a desenvolver uma certa paixão por cozinhar. Então, assim, não sei se é uma das melhores paixões, mas é uma coisa que tem tirado assim esse tédio, esse estresse das minhas costas. E uma coisa que eu tenho feito muito e que eu acho que ajuda bastante é exercício físico. Eu faço em legal. casa, assim, eu não saio. Eu sigo, eu paguei um programa online para poder fazer exercício em casa. E então todo dia o rapaz manda o link dos exercícios para você fazer. São só 30 minutos, mas são 30 minutos assim bem intensos. E ele fala, tipo assim, o problema das pessoas é que assim, muita gente reluta talvez começar o exercício, mas assim, depois que você termina, você se sente assim, missão cumprida, sabe? Você se sente muito melhor do que quando você começou. Sim, Então, assim, eu nunca fui de fazer, assim, muito exercício. Eu sempre fiz um pouco, assim, 2, 3 vezes por semana. Mas na quarentena eu acho que meio essa questão do home office e estar em casa, apesar de aqui o Covid estar controlado, eles ainda pedem que a gente não saia muito. Eu acho que isso só potencializou essa questão de, assim, ser criativo dentro de casa, né? O sim. que fazer? Eu acho que chega uma hora que não tem Netflix que ajude, não tem Nossa, nenhum programa de streaming que vai resolver o seu problema de tédio. sim, Ainda mais para mim, que eu não consigo fixar minha atenção em nenhuma série. Eu tenho, acho que, um certo déficit de atenção para série, movies, filme, né? Eu não consigo, assim, eu começo a assistir, eu não tenho paciência, eu tenho que desligar. Não dá, são pouquíssimas coisas que eu consigo acompanhar na TV. entendi. Legal, Vini. E falando um pouco ainda do Canadá, né? Né, dividi com você o quanto eu fiquei impressionado quando eu conheci Vancouver e a gente teve a oportunidade de conhecer outros lugares incríveis do Uhum. Canadá. Mas agora falando de lugares incríveis dentro do Canadá, qual é o lugar que para você, assim, é um lugar que você gosta de visitar ou estar, né, aí no país que você está vivendo? Um lugar que eu gosto de estar. Olha, para ser bem sincero com você, esse lugar fica apenas 2 quadras da minha casa. Sério, onde que é? É, é a Sunset Beach, né? No português é a Praia do Pôr do Ah, tá, Sol, tá. né? Eu, Que assim, eu lembro onde que eu acho era. que eu acredito muito assim, na energia dos lugares. E ali é um lugar que as pessoas vão para ver o pôr do sol todos os dias. E assim, é um lugar mágico, porque todo dia que você vai é um pôr do sol diferente, mas é um pôr do sol assim, é magnífico, não tem como explicar. Eu acho que assim, hoje eu dou muito mais valor a isso. É tão próximo à minha casa, eu não preciso pegar carro, não preciso pegar avião, não preciso, sabe, nada. Então assim, e é um lugar muito acessível para mim. Mas existe outro lugar aqui que eu acho muito legal e que sempre que eu posso eu vou, que é Whistler, que é uma cidade cheia de, quando é no frio é cheia de neve, e é cheia daquelas casinhas assim nas montanhas, né? Tudo muito bonitinho. E a rodovia para ir até lá também é muito bonita, que é uma rodovia à beira-mar. É. Então você vai vendo o mar assim toda hora, é muito muito Eu me legal. lembro quando você me levou para conhecer Whistler, né? O caminho realmente é muito bonito porque são montanhas e paisagens e lagos É, incríveis, né? A gente até parou no meio do caminho para numa gôndola, não me lembro exatamente o nome daquele lugar que a gente foi, que tinha uns precipícios lá, umas pontes, que sim, pegou uma o montanha. City Sky Gondola. Exato, Uhum. exato. E quando a gente chegou em Whistler, eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado, porque eu me lembro, se eu não me engano, foram as Olimpíadas de 2010, né, que aconteceu Isso, as lá, de Olimpíadas de inverno. Inverno. Uhum. E neve, gelo, tudo quanto é lugar, de repente chegar tudo derretido, um calor de 36 graus, que eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu saí de Rio Preto, onde o calor é praticamente assim diário, e chego no Canadá e pego 36 graus, inclusive com pizza embaixo do braço. Mas assim, mesmo Sim. assim, valeu muito a pena, a paisagem é maravilhosa, né? Tenho Agora, ótimas recordações de sim. Whistler, do Canadá como um todo. Agora você tem que voltar no inverno, porque quando você veio Preciso, era verão, né? preciso, Mas amigo. infelizmente, assim, lá não é um lugar que eu gosto de ir no verão, até porque, assim, eu sou uma pessoa que não gosta muito de calor, eu não sou muito fã de verão, não sou muito fã de calor, qualquer coisa acima, assim, de 23, 24 graus para mim já é inferno.
Então, não. Mas é um lugar bem bacana, assim, para reenergizar. Tem muita natureza. Uma coisa boa daqui é que tem muita natureza, tem bastante lago, muitos lugares bonitos para você ir, assim. É, né, eu que tô assim, aprendendo a meditar, então é muito legal, às vezes você sentar assim lá na beira de um lago, fechar seus olhos, sabe, só se concentrar assim, Nossa, uma é, coisa que eu prometi pra mim mesmo, quando eu voltar pro Canadá, né, a gente fez uma viagem aí naquele Rock Mountains Adventure, lembra aquele programa da escola? sim, E a eu gente acho que é um dos lugares conheceu mais bonitos. mais lindos, mas assim, pra mim, eu não sei se a pronúncia é correta, mas o Moraine Lake. Moraine, Moraine Lake. Incrível. Quando a uhum, gente chegou, que eu me deparei com aquele lago, com aquele azul, aquela azul assim que você nunca viu na da, vida. Que você fala, na parece jogar vida. anil ali dentro e parece de É, mentira. Assim, infelizmente foi meio rápido, né? Porque a gente conheceu muitos lugares no mesmo dia, ao mas é um mesmo lugar que eu gostaria de isso, voltar e aprender a meditar ali, entendeu? Em frente daquele lago, sim, sentindo aquela vibe que assim é, foi incrível. Pra mim foi um dos melhores né, passeios que eu fiz na vida e de lugares impressionantes visualmente falando, né? sim. E ali é interessante porque são três lagos, né, assim, meio que próximos um do outro, que tem o Moraine, tem o Luísa, Louise Lake e tem o Emerald. E mais legal de tudo é, tipo assim, cada um tem um tom de azul é diferente, verdade, eu lembro né? disso. Assim, eu acho que o Moraine é o que chama mais atenção porque ele é o mais azul de todos. É É, um azul, assim, um azul assim, ó, exato, eu lembro. né? É impressionante. Então, assim, parece, como você falou, parece até que é artificial, né? Que foi alguém que foi lá, fez e jogou uma tinta azul É, e a água ficou azul, mas mas não eu. é. Então, assim, Ah, desculpa, pode terminar. não imagina, aqui tem muitos lagos desse jeito, assim, porque é água de geleira, né? Que É, derrete e aí ela fica azul daquele sim, jeito. sim. E eu me lembro, né, que quando uma das coisas que mais impressionou do caminho que nós estávamos em Vancouver, né, até as Rock Mountains, eu não me lembro se foi 8 ou 12 horas, se foram 8 ou 12 horas que a gente levou para chegar até lá, de ônibus. Eu acho que foram 12. 12, né? Porque é um Uhum. pouco longe mesmo. Mas eu me lembro que assim, no caminho, você só via, por exemplo, assim, poucas cidades. Minha impressão que eu tive que o Canadá é um lugar pouco povoado, por isso que eles querem realmente que brasileiros, né, vão para o Canadá. Sim. Mas uma coisa que me impressionado é a quantidade de beleza em termos de natureza, assim, árvore, lago, rodovia, pouca rodovia também, É. pouco carro, sabe? Eu achei, quando a gente foi em Banff, né, que era uma cidade minúscula, que a gente teve que passar para ir para as Rock Mountains, eu fiquei impressionado com Uhum. aquela cidade pequenininha, parece coisa de filme, assim, né? Parece não, é coisa de filme, É né? coisa E de que eu filme. fiquei impressionado, né, com a quantidade de natureza que o Canadá tem, né? E fora que para mim Sim. assim foi chocante ver aquelas placas de cuidado, tem urso por aqui e tudo mais, Urso, né? sim. Que é uma coisa que não tem no Brasil, né? E é comum. É, Mas eu daria tudo para levar assim minha família para conhecer, por exemplo, o Canadá, porque eles iam sim. ficar e vários amigos também. Eu gostaria muito de levar para conhecer o Canadá, porque realmente marcou muito em termos de beleza. Quem gosta de natureza é um lugar que não É, pode ficar fora aí do roteiro. Tem que passar pelo é. Canadá, né? Eu não sei se todo o Uhum. Canadá é assim, mas, né, eu só realmente Eu conhecia acho que o assim, Vancouver e o aqui as entorno. paisagens são diferentes. Perdão por te Imagina, interromper, imagina. mas a paisagem aqui é muito diferente. Que aqui a gente está numa região mais montanhosa, né? Assim, então tem muitas montanhas, tem muitas trilhas para você subir, né? Até as montanhas. Mas aí conforme você vai indo, depois que você passa os lagos, por exemplo, os lagos que a gente foi, a paisagem começa a mudar. Aí já começa a ficar uma paisagem mais plana. Aí é aqueles campos de trigo, sabe? Quando tem plantação na época do verão, assim, aqueles campos mais verdes, assim. Aí conforme você vai indo para pro, que aqui a gente está no oposto, né? Na costa oeste. Conforme você vai indo para o leste, a paisagem já começa a ficar toda diferente. Aí já começa a ficar mais plano, tudo muito diferente. Uhum. Mas uma coisa que eu acho que é legal falar, é que assim, aqui tem muita natureza, é tudo muito bonito, tudo muito bem cuidado, as pessoas não jogam lixo. Você vai fazer as trilhas, não tem lixo, Não. né? Tem as lixeiras, as pessoas jogam lixo na lixeira. E acho que essa regra se aplica às cidades também, Sim. né? Né, eu acho que eu até comentei no começo o quanto que eu fiquei impressionado com a organização e com a limpeza do país, né? Como eu disse, mais especificamente Vancouver, eu só passei pelo aeroporto de Toronto porque eu fiz uma conexão. Mas eu me lembro que o meu host father me explicou, né, como funciona a questão do lixo, que eles levam muito a sério. Porque isso Sim, começa dentro de casa, lá já tem a separação dos lixos. Depois você tem que levar isso para fora e colocar em lixos separados também. E eu me lembro que quando a gente foi no shopping, né, como eu estudava,
durante o dia, sempre almoçava num shopping, no centro de Vancouver, eu esqueci o nome dele. O Pacific É Center. Pacific Center, justamente. E aí eu me lembro que você pega as coisas assim, tudo de plástico, né? Os talheres, não tem nada de ferro, nada disso. E aí você tem que colocar exatamente no lugar, assim, tem o lugar do canudo. É impressionante, assim, Sim, né? E é. é engraçado porque das vezes que eu fui para os Estados Unidos, por mais que você enxergue a organização lá, tem uma hora que, por exemplo, eles separam um lixo, mas depois mistura tudo de novo, né? Então, assim, não é Uhum, diferente do Canadá, né? E uma coisa que é. me deixou muito impressionado, quando eu cheguei, assim, as catracas do metrô estavam abertas. Aí eu falei, uai, que eu tenho que fazer aqui? Aí tem um validator lá que você tem que validar. É muito uma questão de consciência, que infelizmente Sim. boa parte dos brasileiros não tem, né? Fico imaginando assim, boa Não. parte dos brasileiros vivendo no Canadá. Para mim foi um Uhum, choque, lógico que eu fui lá validar o ticket, até porque depois fui parado por um fiscal. Ele me pediu, né, para mostrar para ele o ticket validado já, eu mostrei, mas me parece que tem uma multa, alguma coisa assim. Mas eu fiquei tem. impressionado com a organização, sabe, do É. país. Então, assim, eu confesso que eu quero estar vivo para enxergar boa parte dessa organização aqui no Brasil ainda, porque eu acredito muito Uhum. que isso possa acontecer. Depende das pessoas, né? As pessoas precisam estar É. conscientes e fazer a sua parte, cada um fazendo a sua parte, e deixando o jeitinho brasileiro às vezes de lado, eu acho que as coisas podem funcionar muito bem. É que eu acho que assim, aqui não existe aquela cultura do jeitinho e não existe a questão de querer se dar bem nas costas dos outros, Sim, entendeu? Então, assim, enquanto existe isso, eu acho que, né, na nossa cultura, que eu acho que vai ser uma coisa muito difícil, assim, de se desvincular, das pessoas se desvincularem disso, porque a gente cresce com isso, né? Mas, assim, se você vai usar isso ou não, né, no decorrer da sua vida, acho que é uma opção pessoal, né? Que a gente sabe que muita gente opta por, né, usar o jeitinho brasileiro ou tirar vantagem de alguma coisa, mas aqui realmente as coisas funcionam assim. O ônibus, por exemplo, tem gente que entra dentro do ônibus e não paga. O motorista não fala nada. Tipo, né? Porque assim, as pessoas realmente exercem esse exercício de consciência, sim. né? Aqui é tudo aberto, é tudo livre, você tem o direito de ir e vir, mas você tem que ter a consciência de que se você não fizer da maneira correta, se você não pagar, você vai sofrer uma consequência, por exemplo, né? Na questão do transporte. Sim, Então isso é muito interessante. legal. E Vini, em relação à língua, né? Me lembro quando você foi, você já tinha uma base, né, da língua inglesa, bacana, você conseguia construir frases e tudo mais, mas eu fiquei impressionado quando eu fui aí há 5 anos, né, com o seu nível de inglês, que hoje com certeza já está muito melhor. Como que foi para você esse processo em relação à língua, né? A que ponto você se desafiou para realmente aprender e ter a experiência da língua inglesa? Porque hoje é a língua que você fala todos os dias, né? É, eu acho que, assim, como eu disse, tudo mudou a partir daquele trabalho de jardineiro que eu tive. Que, assim, na verdade, acho que mudou talvez um pouquinho antes, porque foi quando eu tomei a decisão de trabalhar com alguma coisa que eu tivesse que me comunicar, né? Então, assim, foi onde eu decidi trabalhar como garçom e não que eu decidi, mas era o que tinha, né? Assim, disponível para mim naquele momento, trabalhar como garçom e trabalhar em supermercado, porque no supermercado você lida com cliente, então às vezes, assim, muitas vezes no começo o pessoal vinha para resolver algum problema, devolver alguma coisa no supermercado, que aqui tem muito disso, comprei, não gostei, pode devolver, não tem problema nenhum. Uhum. No começo, assim, eu não, às vezes eu me pegava assim, o que que essa pessoa tá falando, sabe? Tipo, não entendia. Então, acho que foram, assim, esses desafios diários, né? Todo dia aprendendo, ouvindo uma palavra nova, e eu era sempre assim, ouvia uma coisa, uma palavra que eu não sabia, eu ficava com aquela palavra até eu chegar em casa, ou então até no meu intervalo do jantar ou do almoço, né? Para ir no Google e pesquisar. Então, acho que isso faz muita diferença, assim, ouvir uma coisa que você não sabe, ou você pergunta para a pessoa, que você pode, né, parafrasear, ou se você não quiser incomodar a pessoa, simplesmente lembra da palavra e pesquisa depois. Sim, Então, assim, eu acho que só de ir lembrando, aprendendo uma palavra por dia, foi, assim, me ajudando, e óbvio, a questão, né, de interação com outras pessoas, que o inglês é a primeira língua, até que não seja a primeira língua, né, só o fato de você estar falando todo dia, eu acho que é um grande, assim, produtor de novas palavras e de vocabulário também. legal, Vini. Muito bom. Bom, a gente está chegando então no final da nossa interview.
E Uhum, agora eu vou te fazer assim algumas. Eu chamo isso de entrevista ping-pong, uma coisa de lá pra cá, uma uhum, coisa bem rápida, tá? Eu vou tá, falar uma palavra e você fala, né, responde. Né? A ideia não é pensar muito mesmo, não, é pegar desprevenido, tá? tá. Um ator ou uma atriz? Angelina Jolie. Ah, ganhou a entrevista já. Mentira, para que eu sei que você gosta dela, mas não é a sua favorita. Ou é? Hum, não, acho que ela não é minha favorita, não. Ah, desculpa, mas Eu vou continuar sendo seu amigo, prometo. por incrível que pareça, eu gosto muito de uma atriz e ela é brasileira. E o nome dela é Lília Cabral. Legal. Ela é muito boa mesmo. É. Ela é ótima. Legal. Um filme. Ai, um filme. É, Eu acho que Titanic. Titanic. Nossa, É. eu entrei numa. Eu assim, eu já tinha assistido o filme, eu gostei muito, já assisti inúmeras vezes, mas não sei por que me deu uma coisa na cabeça, falar, eu vou reassistir Titanic. Cara, a gente tá em 2020, já faz 20 anos, mais de 23 anos que o filme foi feito, e como foi muito bem executado, sabe? Foram muito Sim. felizes. Aí eu fiquei numa vibe, assisti o filme, depois assisti todos os efeitos especiais, o behind the scenes depois, né? Depois eu Uhum, li um livro que fala, conta a história real do Titanic, que chama Titanic Minuto a Minuto, inclusive eu escrevi um texto sobre isso, tá lá na Cidade Criativa. E eu fiquei numa vibe de Titanic. Eu vi tudo sobre os sobreviventes da época, hoje não tem ninguém mais vivo, né? Mas as pessoas que são uhum. ligadas ao Titanic, eu vi muito o que o James Cameron falou quando ele pesquisou. Eu vi diversos documentários, eu fiquei numa vibe de Titanic tremenda. Enfim, eu amo esse Uhum. filme também. Legal, Vini, uma série. Uma série, Kimi Schmidt. Eu não conheço, uma série canadense? Não, ela tá no Netflix. Ah, é, não conheço. Mas é que É a, o seu é Netflix do Canadá, né? Que é diferente. é Lembra quando verdade. você veio aqui no Brasil É, que a gente comparou, né? Comparou não, porque é mas você falou, nossa, verdade. tem coisa que tá no Brasil e que não tá. Chama Unbreakable Kimmy. Ah, tá, não, tem. Tem sim. Tem no Tem, Brasil, eu tem, acho. essa É, tem. eu acho que é uma das minhas favoritas. Legal. Um livro. Esse aqui, ó. Dá pra ler? Legal, o poder da O poder. autorresponsabilidade. E, Legal. Você curte esse tipo de livro mais de autoajuda, assim? eu diria, eu acho que. Eu não chamo eles de autoajuda, eu acho que eu considero eles livros de consciência. Legal. Porque eu acho que, assim, às vezes eu acho que o termo autoajuda é um pouco. Eu não sei, acho que as pessoas têm uma concepção um pouco errada de autoajuda. Eu vejo, às vezes as pessoas pensam, você lê livros de autoajuda porque, sei lá, tem alguma coisa errada com você, ou. Acho que as pessoas têm essa interpretação, para que ficar lendo um livro de autoajuda? Mas é que eu acho assim que nós, como seres humanos, temos tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto para melhorar, Com certeza. que Todos os eu dias. acredito, sim, é óbvio que assim, eu não sou adepto de todas as linhas de livros de autoajuda, eu acho que tem algumas mais específicas que chamam mais a minha atenção, mas essas coisas assim de aprender mais a se autorresponsabilizar, o exercício de consciência, que é o que esse livrinho que eu já li ele umas 3 vezes, mas assim, eu sempre leio para reforçar aquela ideia do exercício de consciência na minha cabeça, sabe? Sim, Então assim, eu acho que nunca é demais você ler 2, 3 vezes, porque eu acho que nós temos sim muito o que melhorar, então nós precisamos sim de autoajuda. com certeza, com certeza. É. Não sei se você tem de cabeça uma frase que você já leu e que te marcou muito. Hum, De cabeça, assim, eu acho que eu não vou Não, lembrar. não tem problema. Então tá, agora, Ah, então, já que você não lembra de cabeça uma frase, eu gostaria que você deixasse uma frase de efeito. Tipo assim, para as pessoas pensarem sobre a vida, por exemplo. O que você falaria para as pessoas? Olha, eu acho que o que eu falaria é que, assim, as pessoas, acho que todos nós temos anseios, sonhos, desejos, muitas coisas a realizar na vida, até porque, assim, a gente não sabe onde é o nosso ponto final, né? E eu acho que para mim, assim, eu só comecei a viver mais intensamente, acho que nos últimos 3 ou 4 anos. Acho que quando você vai chegando meio perto dos 30, assim, você percebe que você não tem mais tempo a perder. Eu acho que assim, você não pode perder tempo com coisas que não fazem sentido. Sim, Então, eu acho que assim, independente de onde você nasceu, de onde você vem,
das suas origens, isso eu acho que não importa. Eu acho assim, se você tem um sonho, se você tem vontade de fazer alguma coisa, é, corra atrás, não desista. Eu acho que assim, eu falo por mim, que eu acho que eu sou uma pessoa assim, que eu não desisto nunca. Eu acho que eu sofro muito, mas em compensação, eu acho que eu consigo alcançar tudo que eu tenho vontade. Então, eu acho que não vai ser uma frase nada muito bonita assim, mas eu Não, acho que mas é uma é muito mensagem. simples assim. Eu acho que é assim, quem quer consegue, Sim, não sim. desista. Tipo, O... Arrasou, é isso mesmo. E quando eu chegar nos 30 anos, eu posso pensar, refletir sobre isso, tá? olha, acho que você já deve estar pensando sobre isso há alguns anos É, já, né? uns 2 anos. Mentira, um pouco Aham. mais. Não, mas é legal, Vini, legal, bacana. Eu É... ainda tô com 22, então falta um Aham, pouco mais esse tempo para eu tá, chegar lá. tá bom. Vini, assim, eu te conheço já faz 10 anos, praticamente, né? Que nós somos amigos, e assim, eu fico muito feliz de ter acompanhado o seu progresso, né? Desde quando você, né, desde que eu te conheci lá em Votuporanga, né? E depois você se mudou para Rio Preto, você passou por algumas Sim, cidades, né? Que eu também fui te acompanhando depois, até você ir para o Canadá e eu fui te visitar aí também. Então, assim, a evolução que o Vinícius teve profissionalmente e pessoalmente foi gigante. Isso é admirável, né? E eu sinto que você está deixando um legado para o mundo, né? Talvez você não tenha consciência disso, mas se você pudesse não. deixar um legado para o mundo, sem ser esse que você não tinha consciência, tem algum que você tem em mente? Tipo, pode não ser seu, talvez você não deixar um legado para o mundo, mas o que você gostaria que as pessoas tivessem como legado para o mundo? Ou você mesmo? Olha, e tem uma coisa que assim, eu acho que assim, faz parte da minha personalidade. E eu ainda não isso é uma coisa que eu estou trabalhando e tentando descobrir uma maneira de como eu posso, né, apertar o start, né, para começar. Que eu acredito muito, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito empática e eu acredito que as pessoas deveriam ser mais Com empáticas. Eu acho certeza. que até com essa questão, por exemplo, de internet, por exemplo, hoje em dia, essa globalização, todo mundo tem acesso à internet. Eu percebo que as pessoas, assim, não usam a internet como deveriam. Eu acho que a internet, eu acho que deveria ser como que eu posso dizer, tipo, uma oportunidade para nós, como seres humanos, é, em- nos apoiar, tipo assim, apoiar uns aos outros, mas a gente, assim, qualquer mídia social que você vá, se você vai no Instagram, se você vai no Facebook, você vê que as pessoas distribuem ofensas de graça. Acho que tudo está indo por um lado muito torto, É, né? Então, acho que, assim, uma coisa que, na verdade, assim, eu distorci um pouquinho, mas a minha vontade é que eu sempre tive muita, muita, muita vontade de começar, não sei como ainda nem quando, mas eu sei que isso vai acontecer em algum momento. É assim, eu tenho muita vontade de trabalhar em projetos sociais, em ser voluntário, em prestar trabalho voluntário. Eu já fiz aqui algumas vezes, mas assim, o que eu quero mesmo é que isso faça parte pelo menos de uns 20% da minha vida, que esteja no meu cotidiano com uma certa frequência, ou uma vez por semana, ou se eu quiser fazer parte de alguma coisa maior, que é o que eu estou vendo, de talvez ir assim para África ou algum lugar e prestar um serviço comunitário, alguma coisa assim, ficar um mês ou dois, né? Eu não tenho problema nenhum. Eu acho que um legado que eu acho que as pessoas talvez poderiam seguir é esse dessas pessoas, assim, um Nelson Mandela, essas pessoas que realmente dedicaram suas vidas às outras vidas. Eu acho que assim, a gente está aqui para isso e a gente tem que ser, a gente tem que ser assim, apoiadores desse tipo de causa e ser mais assim empático, ser mais ser humano, entendeu? Que eu acho que falta muito para o ser humano, entendeu? Acho que as pessoas perderam a essência um pouco. é. Você tocou em dois pontos que me chamaram a atenção, né? O primeiro deles é a empatia. É um dos valores que eu mais acredito. Inclusive lá na agência, eu sempre falo isso com o pessoal do trabalho, né? Que eu levo para minha vida, a empatia. Eu acho que tudo que você fazer, você tem que se colocar no lugar do outro, né? E ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. E entender que essa outra pessoa tem uma história, né? Que você tem que conhecer, respeitar, aprender com ela e entender que às vezes um dia bom que ela não esteja, não é porque ela é uma pessoa ruim, alguma coisa assim, mas ela realmente não estava num bom Não, dia, né? A gente não sabe o que sim, aconteceu. Então tudo que eu faço na minha vida eu tento utilizar a empatia, sempre me colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é fantástico e faz com que a gente seja, né? Uma pessoa melhor a cada dia, porque você passa a se policiar, você passa a se analisar por um sim, outro ângulo, né? E uma outra coisa que você falou foi a questão das redes sociais, né?
os discursos de ódio que você acaba lendo, porque infelizmente, né, as pessoas nas redes sociais elas estão empoderadas, então elas têm voz, né, mais do que nunca. Então elas se sentem abertas e livres para escrever qualquer coisa ali, sem ter o bom senso de ter a empatia, talvez, se colocar no lugar de uma outra Uhum. pessoa, né? Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Então, assim, isso é muito legal. E muito legal aí a sua ideia de, né, dessa coisa das pessoas realmente serem seres humanos, né? Quando você passa a olhar para o outro. Isso é muito legal. Eu acho assim que tudo isso, tanto a questão da empatia quanto a questão dos ataques gratuitos na internet, tudo vem de acho que do mesmo lugar, Sim, julgamento. Eu acho que as pessoas julgam muito, sim, né? Eu acho que assim, quando você tira você coloca a caixinha do julgamento do lado, porque assim, quando você julga, você não está sendo empático, né? Você está julgando, tipo assim, exato. você está julgando sem saber a história daquela É, pessoa, entendeu? A mesma coisa acontece na internet, né? Nas redes sociais, as pessoas estão ali julgando, mas você não sabe o que aquela pessoa que está lá do outro lado está passando, exato. né? Então, acho que assim, é, é difícil. É Acho que difícil. o ser humano tem muito que melhorar. Sim, não, com certeza. Todos nós, acho que todos nós, como seres humanos, temos muito que aprender todos os dias, né? E a Sim. gente tem que estar, primeiro, aberto a isso e atento também, né? O que é super importante. Uhum. Vini, é isso. Quero muito te agradecer, muito obrigado por ter sido meu Eu que cobaia agradeço. nessa primeira entrevista. Eu confesso que até dividir isso com você, eu tenho um pouco de. Eu nunca fiz nada de vídeo, de live, nada disso, mas isso foi até um amigo meu que indicou quando eu criei o Ansiedade Criativa. Ele falou: por que não fazer entrevistas por vídeo, né? Porque tem pessoas que gostam dessa mídia, né? Apesar de eu gostar muito de escrever e me sentir mais confortável escrevendo, nem todo mundo tem essa paciência de realmente ler os textões que eu escrevo. Mas vou continuar Sim. escrevendo, né? Mas eu acabei aceitando essa sugestão e você é meu amigo há muito tempo, eu queria fazer isso com um cobaia, então assim, muito obrigado por ter aceito meu convite. Eu sei que você acabou de acordar aí no Canadá, né? É de Sim, olha as manhã, olheiras aqui. é de manhã aí, né? E obrigado aí por ter dedicado um tempinho em me ajudar Imagina. nesse sentido, tá? Eu que agradeço pelo convite. Imagina, foi um prazer ter compartilhado a sua história. Como eu te disse, eu te admiro muito como pessoa e como profissional. Não é à toa que você é meu amigo, aqueles, né? Não, não, mas é verdade. Eu acho que as pessoas se conectam pelos valores. E eu me identifico muito com os seus Sim, valores, né, família, né? Os que você teve lá atrás, quando você aprendeu com sua família, o que você desenvolveu e que são direcionadores da sua vida. Você sempre vai ser direcionado por meio dos seus valores, que você aprendeu com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, né, com o seu irmão, uhum, né? E isso é muito legal. Eu me identifico muito com os seus valores, né? Então eu tenho, assim, fico muito feliz de ser seu amigo, tá? Então, né? muito obrigado, Vini, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. É isso. Então, um bom dia para você aí e curta o seu sábado no Canadá. Muito obrigado. Um ótimo sábado para você também. Obrigado, Até Vini. Tchau, logo. tchau. Obrigado, viu? Até Tchau. mais.